Olá pessoal, vou mostrar para vocês como foi criada essa agenda telefônica na linguagem Java. Então vou apresentar aqui como funciona esta agenda. Ao digitar um caractere aqui nesta caixa de texto, aparece aqui nesta tabela todos os contatos que eu tenho cadastrados no meu banco de dados que contém este mesmo caractere aqui. Então, eu digitei a letra A, todos os nomes que contêm a letra A aparecem aqui nesta tabela. Quando eu deixo em branco aqui, aí aparecem todos os contatos que eu tenho lá no meu banco de dados. Quando eu mudo o caractere, ele muda aqui os contatos que contém aquele caractere. Quando eu escolho aqui um contato, aparecem aqui o código, o nome da pessoa e o telefone. Eu posso editar aqui o nome e o telefone, clicando no botão editar. Depois eu posso salvar ou cancelar a edição. E aí, no meu banco de dados, já é alterado aí o dado que eu editei. Eu posso também cadastrar novos contatos. Clicando aqui no botão cadastrar, é aberta uma outra janela em que eu posso cadastrar o nome e o telefone. Então eu vou cadastrar aí um nome qualquer, só para a gente ver como está funcionando. Telefone também aleatório. Vou salvar aqui. E agora eu posso consultar lá na minha tabela aquele mesmo contato. Então aí, o contato que eu acabei de salvar já está lá no meu banco de dados e também aparece aqui na minha tabela. Então eu vou mostrar para vocês como foi criado toda a parte aí de tabelas, de código e de banco de dados. O banco de dados que eu vou utilizar é o Firebird e também vou utilizar esse auxiliar aqui para criar banco de dados e tabelas no Firebird. O nome dele é Flame Robin. Ele vai aí nos auxiliar quando formos criar o banco de dados e a tabela da nossa agenda telefônica. Então, se você for construir aí na sua máquina esta agenda telefônica, seguindo aqui as nossas orientações, você precisará baixar e instalar o Firebird e o Flame Robin. A seguir, começaremos então a criação do nosso banco de dados. Então aqui no Flame Robin, vamos criar o nosso banco de dados e dentro desse banco de dados vamos criar uma tabela. Então vou clicar aqui em Database, Create New Database. O nome do banco de dados vai ser BD Demo Agenda e o caminho dele é o local em que ele vai ser salvo. Então vou salvar aqui no meu Drive C, criar uma nova pasta aqui chamada BD Demo Agenda. Então aqui no nome vou colocar o nome do banco de dados, que também vai ser BD Demo Agenda. Vou clicar em abrir. Então aqui ele vai criar um arquivo chamado bddemoagenda.fdb dentro da pasta BD Demo Agenda no Drive C. O username é padrão sysdba e a senha também é padrão master key. Posso clicar em Create e aí já foi criado meu banco de dados. Clicando aqui no banco de dados, eu vou ter aqui Tables. Ainda não tem tabela, então eu vou criar uma nova tabela. A tabela que eu vou criar
vai ter o nome contato e os campos que essa tabela vai ter serão os seguintes: o campo code, que vai ser do tipo int e não poderá ser nulo. Vou ter também o campo nome, que vai ser do tipo varchar, ele poderá ter até 50 caracteres, e o campo tel também vai ser varchar, poderá ter até 15 caracteres. E a minha primary key, que é a chave primária, vai ser o código. Vou executar aqui e depois vou dar o commit. Aí aqui no meu banco de dados foi criada a tabela contato. Clicando aqui no nome da tabela, eu já posso ver aqui que a tabela possui 3 campos: code, nome e tel. Eu vou clicar aqui neste ícone ao lado do nome do campo code, que é para editar o campo, e vou colocar aqui como sendo um campo auto-incremento. Para que serve isso? Para que ele coloque uma numeração automática. Então ele vai começar aí do código 1 e vai sempre aumentando mais um quando eu cadastrar novos registros. Então eu vou também deixar marcado aqui Create Trigger. E agora eu vou clicar em Execute. Vou dar aqui o commit. Então agora esse campo código já está como auto incremento, ou seja, numeração automática. Então aí foi criado o nosso banco de dados e a nossa tabela. A seguir, nós veremos como instalar o driver do banco de dados Firebird. Então agora nós vamos utilizar o NetBeans. Aqui no NetBeans nós vamos em Arquivo, Novo Projeto. Em seguida nós vamos clicar em Próximo. E aqui em Nome do Projeto eu vou dar o nome de Demo Agenda. E aqui na classe Principal eu vou escrever o nome Principal. Vou clicar em Finalizar. Então aqui foi criada a classe principal e dentro desta classe o método main, que é o método em que o programa inicia. Primeiramente ele vai vir aqui e vai executar o código que está dentro deste método. Antes de começarmos a mexer com os códigos aqui no NetBeans, nós vamos instalar o driver do banco de dados Firebird. Então, você pode baixar o driver da internet pesquisando por driver Firebird JDBC. Aí você pode clicar neste link aqui, que é da firebirdsql.org/em/jdbc-driver. Você vai ser direcionado para esta página aqui. E aqui então você pode clicar no link aqui para baixar os drivers do Firebird. Depois que baixar os arquivos, você vai copiar para a mesma pasta do arquivo em que está o banco de dados ou para uma outra pasta da sua escolha o arquivo do driver do Firebird. O nome do arquivo que contém o driver é esse jbird full. Tá? O importante aqui é a palavra full. Então você vai verificar qual arquivo contém a extensão jar e contém a palavra full. Então aqui no meu projeto NetBeans eu vou clicar com o botão direito em bibliotecas e vou escolher a opção adicionar biblioteca. Eu já criei aqui a biblioteca, tá? Mas no seu caso aí, como você ainda não tem, você pode clicar em criar. Eu vou dar o nome aqui de driver Firebird
2, tá? No meu caso aqui é o número 2. No seu caso aí não precisa ser número 2, que você vai estar criando pela primeira vez. Clica em OK. Agora clica em adicionar jar barra pasta. Vai lá no endereço em que está o seu driver do Firebird. Abre o arquivo do driver. Em seguida, clica em OK. E agora clica em adicionar biblioteca. Então aqui no meu projeto foi adicionado aqui o driver Firebird. A parte de banco de dados, nós já criamos o banco de dados, já criamos a tabela e já instalamos o driver do Firebird aqui no NetBeans. A seguir, nós vamos criar aqui no NetBeans uma classe que vai ser responsável pela conexão com o banco de dados. Agora nós vamos criar a nossa classe conexão. Vou clicar aqui com o botão direito sobre o pacote default, depois em novo e depois em classe Java. O nome da classe vai ser conexão. Clicar em finalizar. Então aqui dentro desta classe nós vamos ter 3 principais objetos. Então o primeiro objeto vai ser do tipo private, pertencente à classe connection, que eu vou chamar de conexão. Esse objeto é private porque ele só vai ser usado aqui dentro da classe conexão. Dá um erro aqui, eu posso apertar aqui a lâmpada e ele pede para adicionar importação para Java SQL Connection. Posso adicionar aí, importação. Então aqui ele vai importar o java.sql.connection, que é uma biblioteca que vai ajudar a fazer a conexão com o banco de dados. Um outro objeto também do tipo private da classe statement, que eu vou chamar de st. Aqui também ele vai dar um erro, eu vou clicar aqui na lâmpada e vou adicionar a importação para o statement. Então o que seria esse statement? Seria a parte que vai cuidar do caminho entre o banco de dados e o nosso código aqui. Ele é que vai direcionar aqui os comandos para efetuar a conexão. E um terceiro objeto, que vai ser do tipo public, da classe resultSet, que eu vou chamar de rs. Também aqui vou precisar de uma importação. Vou importar aqui a classe para o resultSet. E o que seria esse resultSet? Seria a parte que vai guardar os dados que eu trago do banco de dados. Então, se eu peço para fazer uma pesquisa lá no banco de dados e trago o resultado da pesquisa, esse resultado vai ficar guardado justamente no resultSet. E o resultSet aqui é public porque eu vou usá-lo em outras classes. Agora eu vou criar um método que vai efetuar a conexão. Então esse método public void conecta, e esse método vai receber 4 parâmetros do tipo string. Ele vai receber a URL, vai receber o driver, vai receber o usuário e vai receber a senha. Então, para eu conectar com o banco de dados, eu preciso fornecer para um banco de dados a URL, o driver, o usuário e a senha. Que mais adiante no nosso código nós vamos informar quais são esses dados aqui. Por enquanto, estou apenas criando o método. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse método aqui é carregar o driver, aquele driver que nós já instalamos. Para carregar o driver, eu vou informar aqui class.forName e entre parênteses eu vou informar o driver, esse driver que o meu método está recebendo aqui.
Aí ele vai me dar uma advertência aqui. Quando eu carrego um driver, eu devo circundar essa instrução com try catch. Então eu vou aceitar essa sugestão aqui. O que seria esse try catch? Seria uma tentativa de carregar o driver. Então se ele encontra o driver, ele vai carregar esse driver. Mas às vezes ele não encontra, então não consegue carregar. Pode haver um erro aqui no carregamento desse driver. Como pode haver um erro, eu uso então essa estrutura try catch, que o try seria tentar, então ele vai tentar carregar esse driver. Se ele conseguir, ele carrega. Se não conseguir carregar, ele vai pegar o erro que foi gerado por essa tentativa de carregar o driver aqui. Quem vai pegar esse erro é o catch. Então, se houver um erro aqui, eu vou exibir uma mensagem utilizando aí o JOptionPane.showMessageDialog. A mensagem que eu vou dar é: não foi possível carregar o driver do banco de dados. E vou concatenar essa mensagem com o erro que ele vai me retornar aqui através desse objeto EX, que é um objeto da classe Exception, que retorna os erros que ocorrem quando ele não consegue efetuar algum comando. Em seguida aqui eu vou colocar um outro catch. Esse outro catch aqui vai pegar a SQL exception, ou seja, o erro que ocorrer quando eu der um comando SQL. Então aí eu vou dar a seguinte mensagem: erro na conexão com o banco de dados, e vou concatenar com esse objeto SQL exception, que vai conter a mensagem do erro ocorrido. Então depois que ele carregou o driver, eu vou fazer a minha conexão. Então a conexão vai ser igual a driverManager.getConnection, e aí eu vou informar o URL, o usuário e a senha. Então aqui o Driver Manager é o gerenciador do driver. Ele tem um método aí, getConnection. Então com aquele driver ele pode pegar uma conexão. E para pegar essa conexão eu tenho que formar para ele o URL, o usuário e a senha. Aqui o Driver Manager também vai pedir que eu importe a classe java.sql.driverManager. Então, esse primeiro catch aqui vai pegar os erros referentes ao carregamento do driver. E esse segundo catch vai pegar os erros referentes ao estabelecimento dessa conexão. Agora eu vou criar dentro dessa classe conexão um segundo método, que é um método para desconectar. Então, public void desconecta também vai tentar fechar a conexão. Se ele não conseguir, vai ser gerado um erro aqui. Eu vou dar a mensagem: não foi possível desconectar o banco, e vou concatenar com o SQL-EX, que é onde está aqui a mensagem de erro que ocorreu. O terceiro método que eu vou criar é o método executeAtualização. Este método vai servir para quando eu for levar algum dado para o banco de dados, seja o acréscimo de algum dado, ou seja uma atualização de algum dado. Então, novamente aí o try catch, eu vou tentar então criar o statement, que é o caminho que vai me levar ao banco de dados. Conseguindo criar esse statement, eu vou pegar esse objeto que criou o statement e vou pegar dele o método executeUpdate, que é um método que executa uma atualização no banco de dados, ou seja, vai inserir ou modificar dados.
E para inserir ou modificar dados, eu tenho que informar para ele o SQL que está inserindo ou modificando esses dados. Então aqui o método execute atualização, ele vai receber um SQL do tipo string. Então esse SQL vai ser o comando que eu envio para o banco de dados. Pode ser um select, pode ser um insert, pode ser um update, etc. Agora, caso ele não consiga executar aí o update, ele vai então gerar um erro aqui, SQLEX, e eu vou exibir a mensagem: não foi possível executar o comando SQL. Aí eu vou exibir aqui qual foi o SQL que eu enviei para ele, né? Então, se eu enviei, por exemplo, um select para o banco de dados, aí eu vou exibir aqui como foi o SQL que eu enviei. Em seguida, eu vou concatenar aqui com a palavra erro, e aí sim eu vou mostrar o erro que foi gerado aqui automaticamente quando ele tentou executar o SQL, tá? Então, a mensagem tem duas partes. Tem a parte que eu criei aqui, que foi: não foi possível executar o comando SQL. E aí eu mostro qual foi o SQL que eu tentei executar. E depois tem a parte do erro que é gerado automaticamente aqui pela classe SQLException, que vai dizer qual foi o erro que ocorreu. E por último, eu vou criar um método execute consulta. Esse método aqui não vai levar dados para o banco de dados. Pelo contrário, ele vai trazer dados do banco de dados. Então eu vou consultar o banco de dados e vou trazer os dados que estão lá no banco de dados. Então aqui vou criar novamente o statement, que é o caminho que me leva ao banco de dados. E depois eu vou usar o result set, que é onde vão ficar guardados os dados que eu trago do banco de dados. Então, o result set vai ser igual ao statement, e aí eu vou pegar o método execute query do statement. E ele vai executar aqui o SQL que eu enviar para ele. Se ele não conseguir executar esse SQL, então vou exibir a mesma mensagem que eu exibi assim: não foi possível executar o comando SQL. Vou dizer qual foi o SQL e vou também pegar a mensagem automática de erro. Então está aí terminada a nossa classe de conexão. A seguir, nós vamos criar a janela para cadastro de contatos e o código que faz funcionar essa janela. Agora nós vamos criar o nosso formulário para cadastrar novos contatos. Vou clicar com o botão direito aqui no pacote Default, depois em Novo e depois em Form JFrame. O nome do formulário vai ser FRM Cadastrar. Vou clicar em Finalizar. Aqui então eu vou colocar alguns controles swing. Vou colocar 2 labels, colocar 2 botões e vou colocar 2 campos de texto. Este label aqui eu vou editar o texto, colocar nome. Este outro label também vou editar o texto para telefone. Este campo de texto vou editar o texto, vai ficar em branco. Este outro campo de texto vou editar o texto, vai ficar em branco. Este campo de texto eu vou alterar o nome da variável. Vai ser txt nome. Este outro campo de texto, eu vou alterar o nome da variável, vai ficar txt telefone. Este botão aqui, eu vou editar o texto para salvar. Este botão eu vou alterar o nome da variável para btn salvar. Aqui no fundo do formulário eu vou clicar com o botão direito, depois em eventos,
depois em window e depois em window opened. Neste evento window opened, eu vou definir o título do formulário. Então eu vou utilizar a palavra this, que se refere ao próprio formulário, e depois set title. Vou colocar o título aqui, cadastro de contatos. Agora eu vou criar um outro formulário que vai ser o início da nossa agenda telefônica. Novo form JFrame. Esse formulário vai se chamar FRM início. Finalizar. Vou voltar no FRM cadastrar. Vou alterar o título deste botão para consultar e vou alterar o nome da variável para btn consultar. Vou dar um duplo clique aqui neste botão e aqui então eu vou fazer com que ao clicar neste botão o formulário atual, que é this, seja fechado. Então eu vou colocar aqui set visible igual a false. Vai fazer com que o formulário fique invisível. Aí agora eu vou criar um objeto da classe FRM início. Então vou escrever aqui FRM início. Aí esse objeto eu vou chamar de form. Pode ser um nome qualquer. Igual a new FRM início, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Então eu criei um objeto aqui da classe FRM início. Agora eu vou dizer que esse objeto .setVisible vai ser igual a true. Isso vai fazer com que o formulário FRM início fique visível. Então quando eu clicar no botão consultar, ele vai fechar o formulário FRM cadastrar e vai abrir o formulário FRM início. Então eu vou voltar aqui no projeto e agora eu vou dar um duplo clique no botão salvar. Então aqui no evento Action Performed do botão salvar é que eu vou criar o código para levar os dados que o usuário digitou nas caixas de texto para o meu banco de dados. Então, primeiramente, eu vou perguntar se o texto da TXT telefone não está em branco. Então, em branco é aspas, aspas, e este ponto de exclamação é a negação. Então, exclamação, aspas, aspas, quer dizer não está em branco. E este equals aqui é para comparar duas strings. Então, eu vou comparar aqui a string não está em branco com a string que está lá na minha caixa de texto, txt telefone. Então, tudo isso aqui é para dizer, se a caixa de texto txt telefone não está em branco, e, então o operador aqui e, são dois e's comerciais. E depois eu vou perguntar se a caixa de texto txt nome não está em branco. Se nenhuma das duas estiver em branco, eu vou então pegar o texto que está na txt telefone e vou levar para a variável tel. E vou pegar o texto que está na txt nome e vou levar para a variável nome. Aí então eu vou criar um objeto chamado cn que pertence à classe conexão. Então esse objeto cn vai me trazer todos aqueles métodos que estão lá na classe conexão, que são os métodos conecta, desconecta, executa a atualização e execute consulta. Para conectar ao banco de dados, eu vou precisar aqui da URL. A URL do Firebird é padrão até esses dois pontos aqui. JDBC, Firebird SQL, localhost /3050, Isso aqui é padrão sempre que eu for conectar ao Firebird.
Agora, após esses dois pontos, vem o local em que está o meu arquivo de banco de dados. O meu arquivo está no Drive C, na pasta bddemo agenda, e o nome do arquivo é bddemoagenda.fdb. Agora eu vou informar qual é o driver. O driver também é padrão aqui para o Firebird, org.firebird.jdbc.fbdriver. O usuário é padrão, sysdba, e a senha também é padrão, master key. Então agora eu vou pedir para conectar utilizando o método conecta. Só que para conectar eu tenho que informar a URL, o driver, o usuário e a senha. Depois que eu conectei, eu vou utilizar o método execute atualização, porque eu quero inserir os dados que estão lá na minha caixa de texto no banco de dados. Então aqui o SQL que eu vou informar é insert into contato, que é para inserir na tabela contato, nos campos nome e tel, os valores. E aí eu vou informar a variável nome e a variável tel, que são os textos que estão na txt nome e txt telefone. Aí então ele vai inserir lá no meu banco de dados esses dois valores, e aí então eu vou desconectar do banco de dados. Aí eu vou limpar a caixa de texto txt nome, vou limpar a caixa de texto txt telefone e vou colocar o cursor na caixa de texto txt nome. A seguir, nós vamos colocar os controles e os códigos no formulário FRM início. Agora vamos trabalhar com o formulário FRM início, que vai ser a tela inicial da nossa agenda telefônica. Então, nós vamos colocar aqui uma tabela. Vou clicar aqui com o botão direito sobre a tabela e depois em propriedades. E aqui no modelo da tabela eu vou deixar com 0 linhas e 0 colunas. Ok. Fechar. Agora nós vamos colocar aqui 8 botões, 4 labels e 4 campos de texto. Então aqui este botão, eu vou alterar o texto para cadastrar. Vou alterar o nome da variável para btn cadastrar. Este label aqui, eu vou alterar o texto para pesquisar. Este campo de texto, eu vou alterar o texto para em branco e vou alterar o nome da variável para txt pesquisar. Este label aqui, eu vou alterar o texto para código. Este label, eu vou alterar o texto para nome. Este label, eu vou alterar o texto para telefone. Este campo de texto, vou editar o texto para em branco. Vou alterar o nome da variável para txt código. Este campo de texto, vou editar o texto para em branco. Vou alterar o nome da variável para txt nome. Este campo de texto, vou editar o texto para em branco. Vou alterar o nome da variável para txt telefone. Este botão eu vou editar o texto para excluir. Vou alterar o nome da variável para btn excluir. Este botão eu vou editar o texto para editar. Vou alterar o nome da variável para btn editar nome. Neste botão eu vou alterar o texto para cancelar. Vou alterar o nome para btn cancelar nome. Este botão eu vou editar o texto para salvar.
Vou alterar o nome da variável para btn salvar nome. Este botão eu vou editar o texto para editar. Vou alterar o nome da variável para btn editar telefone. Este botão eu vou editar o texto para cancelar. Vou alterar o nome da variável para btn cancelar telefone. Este botão eu vou editar o texto para salvar. Vou alterar o nome da variável para btn salvar telefone. Então agora eu vou aqui em código fonte, vou adicionar aqui as importações java.sql.sqlexception, javax.swing.joptionPane, javax.swing.table.default.tableModel. Essas são as bibliotecas que nós vamos utilizar aqui neste formulário. Vou criar aqui um objeto CN que pertence à classe conexão. Vou informar aqui o URL, driver, usuário e senha relativos ao banco de dados Firebird. Vou criar aqui um objeto lista que pertence à classe default.tableModel. Essa lista aqui vai ser um modelo que vai preencher a nossa tabela. Então eu criei aqui um método montaLista para preencher a tabela. Então eu vou perguntar aqui se txt pesquisar estiver diferente de em branco, então lista.setColumn_count entre parênteses 0. Então aqui eu estou dizendo que a lista vai ter 0 colunas. Então aqui primeiramente eu estou limpando a lista. Ela vai ficar com 0 colunas e 0 linhas. Aí então eu vou conectar utilizando aqui o método conecta da minha classe conexão. Vou informar aqui o URL, driver, usuário e senha. Em seguida eu vou trazer os dados que estão lá no banco de dados. Então eu vou selecionar tudo o que estiver na tabela contato, desde que o nome seja algo parecido com o que está lá na txt pesquisar, ou desde que o telefone seja algo parecido com o que está lá na txt pesquisar. E vou pedir para ordenar esses registros que ele vai trazer por nome. Então, os registros vão estar ordenados alfabeticamente pela coluna do nome. Aí então eu vou executar aqui esse SQL através do método execute consulta da minha classe conexão, informando aqui o SQL que eu passei acima. Em seguida eu vou adicionar uma coluna com o título código à minha lista. Vou adicionar outra coluna com o título nome à minha lista. E vou adicionar uma terceira coluna com o título telefone à minha lista. Aí então eu vou percorrer os resultados que satisfazem aquela consulta que eu realizei. Então vou percorrer dentro do meu result set, que já contém todos os dados da pesquisa. Então sempre que houver um próximo resultado, ou seja, um próximo registro, eu vou então adicionar esse registro à minha lista. Então, eu tenho que adicionar uma linha e dentro dessa linha eu vou adicionar o código, o nome e o telefone. Depois que eu adicionei todos os resultados, aí eu vou desconectar e vou jogar essa lista que eu formei aqui para dentro da minha tabela. Aqui em cima eu perguntei
Se a TXT pesquisar não estiver em branco, ele vai realizar a consulta ao meu banco de dados. Agora, se ela estiver em branco, ele vai limpar a minha lista, vai deixar com 0 linhas e 0 colunas. E vai jogar aí esta lista que está em branco para a minha tabela. Depois eu tenho aqui o método seleção, que vai verificar qual linha foi selecionada na minha tabela. Ao verificar qual linha, eu vou então jogar os dados que estão nesta linha para as minhas caixas de texto. Então a caixa de texto código vai ser aquele dado que está na linha selecionada na coluna 0. A minha caixa de texto nome vai ficar com o dado que está na linha selecionada na coluna 1. E a caixa de texto telefone vai ficar com o dado que está na linha selecionada na coluna 2. Agora vou voltar aqui no projeto e vou dar um duplo clique aqui no botão cadastrar. Então aqui no evento Action Performed, do botão cadastrar, eu vou ter o seguinte código. Vou criar aqui um objeto da classe FRM cadastrar. Esse objeto eu vou deixar visível. Então, o meu formulário FRM cadastrar vai ficar visível. E o formulário atual, que é o FRM início, vai ficar com a propriedade setVisible igual a false. Então, ele não vai ficar visível. Voltando aqui no meu projeto, eu vou clicar com o botão direito na caixa de texto pesquisar. Vou vir aqui em eventos, depois em key e key released. Então, aqui nesse evento key released, eu vou chamar o método monta lista. Então, sempre que eu pressionar alguma tecla dentro desta caixa de texto, seja para adicionar um caractere ou apagar um caractere, ele vai montar a minha lista, ou seja, ele vai trazer os dados do banco de dados para a minha tabela. Voltando aqui ao projeto, na minha tabela, eventos, key released, eu vou chamar então o método seleção, que é quando o usuário mover alguma tecla dentro da minha tabela, eu vou verificar qual item está selecionado e vou preencher as caixas de texto. Voltando ao projeto, clicando com o botão direito na tabela, eventos, mouse clicked. Então, se o usuário selecionar algum item com o mouse, eu também vou chamar o método seleção para preencher as minhas caixas de texto de acordo com o item que está selecionado na tabela. Voltando ao projeto, eu vou clicar aqui no botão salvar nome. Então, no evento Action Performed do botão salvar nome, eu vou conectar ao banco de dados e vou fazer uma atualização no dado que eu tenho lá no banco de dados. Então, eu vou utilizar o comando update na tabela contato, comando set para salvar o dado que está lá na minha caixa de texto. Então, o nome vai ser igual ao texto que está na caixa de texto txt nome. Só que eu tenho que colocar uma condição, senão ele vai alterar todos os registros do meu banco de dados. Então, se o código lá no meu banco de dados for igual ao código que está na minha txt código. Aí eu vou executar essa atualização através do método execute atualização. Vou desconectar do banco de dados. Vou deixar a minha caixa de texto txt nome desabilitada
Vou habilitar o botão editar nome. Vou desabilitar o botão salvar nome e vou desabilitar o botão cancelar nome. E vou chamar o método monta-lista para preencher a minha tabela. Voltando aqui ao projeto, eu vou deixar esses 4 botões aqui com a propriedade enabled igual a false. Então aqui enabled eu vou desmarcar aqui, clicar em fechar, eles vão ficar desabilitados. Agora eu vou dar um duplo clique no botão editar nome e aqui no evento action performed do botão editar nome eu vou habilitar a caixa de texto nome, vou habilitar o botão salvar nome, vou desabilitar o botão editar nome e vou habilitar o botão cancelar nome. Voltando aqui ao projeto, eu vou dar um duplo clique no botão salvar telefone. Então aqui no evento action performed do botão salvar telefone, eu vou ter um código parecido com o botão salvar nome. O que vai alterar aqui é essa parte do SQL em que eu vou alterar não o nome, eu vou alterar o telefone, que é o campo tel. Voltando ao projeto, eu vou dar um duplo clique no botão editar telefone. Aqui novamente vou ter o seguinte código. Vou habilitar a caixa de texto txt telefone. Vou habilitar o botão salvar telefone. Vou desabilitar o botão editar telefone. E vou desabilitar o botão cancelar telefone. Voltando ao projeto, vou dar um duplo clique aqui no botão cancelar telefone e aqui no evento action performed do botão cancelar telefone, eu vou desabilitar txt telefone, vou desabilitar o botão salvar telefone, vou desabilitar o botão cancelar telefone e vou habilitar o botão editar telefone. Também vou chamar o método monta-lista para preencher a minha tabela. Voltando aqui ao projeto, eu vou dar um duplo clique sobre o botão cancelar nome. Então aqui no evento action performed do botão cancelar nome, eu vou desabilitar a caixa de texto txt nome, vou desabilitar o botão salvar nome, vou desabilitar o botão cancelar nome e vou habilitar o botão editar nome. Vou chamar o método monta-lista para preencher a minha tabela. Voltando aqui ao projeto, eu vou dar um clique com o botão direito sobre o formulário, vou em eventos, window opened. E aqui então eu vou colocar o título do formulário, que vai ser agenda telefônica. Voltando aqui ao projeto, eu vou dar um duplo clique no botão excluir. Então aqui no evento action performed do botão excluir, eu vou ter o seguinte código. Então eu vou conectar ao banco de dados e vou pesquisar o nome lá no meu banco de dados que tem o mesmo código que está na txt código. Então eu vou executar essa consulta para trazer o nome que foi selecionado. Aí eu vou perguntar ao usuário se ele confirma a exclusão do contato selecionado. Se ele disser que sim, então eu vou deletar aquele registro da tabela contato que tem o código que é igual ao código que está na txt código. Aí eu vou executar esse comando delete aqui através do método execute atualização. Vou desconectar do banco de dados, vou desabilitar a txt nome, vou habilitar o botão editar nome, vou desabilitar o botão salvar nome,
Vou desabilitar o botão cancelar nome. Vou limpar a txt pesquisar. Vou limpar a txt código. Vou limpar a txt nome. Vou limpar a txt telefone. E vou chamar o método monta lista para preencher a minha tabela.